O que nós vamos conversar nessa manhã aqui de oficina, conversando sobre territorialização, vai ser dar um zoom naquele mapa verde, vazio, aparentemente vazio, que o Celso acabou nos mostrando agora. Então, acho que as nossas apresentações vão ser complementares e a gente vai complexificando um pouco essa questão que a gente vai estar discutindo ao longo do dia de hoje. Quais são as questões que a gente vai perpassar agora? Se vocês receberam um texto, a gente vai conversar sobre ele, mas a gente vai muito além dele. Tem outros referenciais que a gente vai agregando ao longo desse mergulho no tema território. Então, eu escolhi algumas questões que tratam da questão da produção da saúde, o território, o que o território tem a ver com isso, a perspectiva da promoção da saúde, alguns conceitos e dimensões analíticas para ajudar a gente a pensar essa questão, o que a gente pode olhar para os territórios, como se dá a tessitura nos territórios, feitas por quem, como é que a gente olha para isso, o conceito de redes, como isso dialoga com a questão dos territórios, em relação à saúde mesmo, como a gente está trabalhando as dimensões de redes na saúde, como que a gente faz para tecer redes e formar, construir territórios em redes e, por fim, algumas dimensões práticas de processos de territorialização que eu já trabalhei, eu esqueci de dizer, mas eu trabalhei no Centro Colaborador da OMS na área de promoção da saúde lá em São Paulo, que é o CPDOC, Cidades Saudáveis, e a gente trabalhava na área de perspectiva de construção de municípios e cidades saudáveis, que a gente tinha muito claro a necessidade de pessoas que estão em comunidades, seja líderes comunitários, profissionais de saúde, profissionais de outras áreas, trabalharem na perspectiva da territorialização. E aí eu vou trazer algumas experiências, enfim. Quando a gente fala de produção de saúde, a gente está falando, na verdade, dos espaços de vida onde as pessoas vivem, onde elas moram, onde elas trabalham, onde as crianças estudam, como as pessoas circulam nas cidades, onde são estabelecidas as relações intersubjetivas humanas que fazem a vida acontecer. Então, falar de território é, antes de tudo, falar da vida humana, como é que se dá as relações entre as pessoas, né? E trazendo para o campo da saúde, esse olhar que coloca nas relações humanas, ele está muito mais próximo de um modelo ampliado de saúde, que trata a saúde como uma questão social, tendo uma perspectiva de produção nas relações sociais, as condições de vida, os determinantes da saúde, as questões que implicam em maior ou menor exposição a riscos que estão nos espaços, nos lugares onde as pessoas vivem. Então, essa perspectiva, ela de fato é um contraponto a um modelo biomédico que olha a saúde apenas como ausência de doença e que foca, portanto, apenas nas perspectivas do adoecimento, da enfermidade, do risco, e vai ao encontro de um olhar que procura entender como é que as pessoas produzem suas próprias saúdes, como é que elas conseguem cuidar de si e, estando enfermas, estando doente, onde elas buscam ajuda, e somos nós, da saúde, que vamos ofertar esse cuidado, essa recuperação, essa necessidade de recuperar a saúde quando ela é perdida. Então, é nessa perspectiva que a gente vai pensar os territórios aqui na nossa conversa. E, mais do que tudo, ele envolve diversas dimensões. A gente vai estar tentando trazer algumas delas para cá. Uma delas é que a dimensão mais ampla da promoção da saúde dialoga principalmente com aspectos políticos, que são as condições macroeconômicas. Ninguém na face da Terra foge desse modelo capitalista que a gente vive e que, portanto, imprime modos de vida consumistas, modos de vida que consomem celulares, carros e também medicamentos, consultas médicas, idas ao consultório médico em busca de alívio de uma dor que nem sempre é uma dor física, é uma dor mental, de um vazio, de uma necessidade de cuidado que não é na espécie, na dimensão biológica, mas ela implica numa
dor no corpo. E aí, muitas vezes, a gente vai lidar com esse tipo de questão que é muito mais subjetiva do que física, e a gente vê todas as repercussões na área de saúde mental que estão colocadas hoje para os sistemas de saúde. O que a gente gostaria de trazer também é que esses contextos afetivos, de modos de significação do cotidiano, é como as pessoas vão olhar para os seus próprios territórios. Então, quando a gente fala de trazer um zoom para o mapa verde, é que a gente quer colocar de fato o olhar sobre os sujeitos, sobre as pessoas, sabendo que elas dão sentidos e significados, elas produzem sentidos e significados para aquilo que elas compreendem como território, o seu território, que é um território vivido, portanto. Eu só queria trazer um pouco essa múltipla dimensionalidade da promoção da saúde, que envolve uma série de conceitos, que eu não vou me deter aqui, mas é só para a gente ter uma ampla visão do que a gente está falando quando a gente fala de promoção da saúde. A princípio, a gente já começou a falar da visão ampliada de saúde. Ela vai ao encontro da busca da equidade, ou seja, focalizar ou lançar olhares para os territórios que busquem incluir as pessoas mais necessitadas, aquelas que têm maiores necessidades, e essas necessidades são variadas, podem ser necessidades em relação a risco, pode ser necessidade em relação a bens, e esse conceito de equidade, ele também é construído nas relações microsociais. Naquela unidade básica, as necessidades de alcance de equidade são diferentes da outra. Isso também precisa ser construído. A perspectiva de empoderar sujeitos significa também empoderar os profissionais de saúde para que eles possam se sentir capazes de enfrentar, de produzir projetos de promoção da saúde, de enfrentar as iniquidades dos territórios, de pensar como eles podem ampliar os recursos em conexões com outros setores, para além da saúde, com a educação, nos projetos de escolas promotoras de saúde, ou, enfim, com as várias instituições que existem nos territórios, para que ele possa conseguir, de fato, desenvolver um projeto de promoção da saúde que ele se sinta empoderado para poder empoderar o outro. Então, acho que esse empoderamento, ele parte de si mesmo, né? Para poder fazer com que o outro também se empodere. A perspectiva sempre da autonomia, a produção de autonomia é aquilo que nos move quando a gente fala de território. A gente fala da autonomia do outro, mas a gente fala também da própria autonomia no sentido de produção de novas formas de olhar para aquele lugar, de olhar para o seu processo de trabalho, como é que se faz planejamento de fato, incluindo o usuário, que ele também possa se sentir cada vez mais potente para enfrentar essas dificuldades todas das situações tão complicadas que a gente vê no dia a dia lá na saúde. A perspectiva da sustentabilidade é uma perspectiva menos de prolongamento no tempo dos projetos, mas saber que eles têm que ter algum tipo de intervenção maior, que não seja apenas daquela comunidade específica, ou seja, para que ele possa ser perpetuado, algum investimento macro terá que ser feito. E essa perspectiva da sustentabilidade, ela traz esse compromisso de corresponsabilização de outras instâncias, de outros níveis de gestão, de entes federativos, para que os processos sejam sustentáveis. Ativação de redes sociais, a gente vai falar mais sobre isso. A participação social, um conceito fundamental que a gente vai estar, de fato, também colocando luz sobre ele. A perspectiva da intersetorialidade, que eu já comecei a falar, e, de fato, o que a gente vai discutir aqui, que é a questão do território, que faz interface com todas essas outras dimensões. Falando, então, da questão da promoção da saúde ainda, é a gente assumir esse dinamismo dessa construção do espaço como um processo social. Saber que aquele mapa lá, verdinho, ele é um mapa que, quando a gente olha no microscópio, ele está cheio de pessoas e comunidades e coletivos em movimento. Não é uma coisa parada. Quando a gente olha de longe, ele aparentemente é estático, vazio. Mas quando a gente coloca esse zoom, a gente quer olhar de fato o que ocorre naquele lugar. E quando a gente começa a fazer isso, a gente, em primeiro lugar, tem que escolher o lugar que a gente vai olhar, né? Então, fazer esse recorde é fundamental. E a gente traz nessa perspectiva a lógica da complexidade do Morin, o Edgar Morin, que trabalha com a questão da complexidade, para
para esse território. Então, ele existe numa dimensão natural, que é espacial, que são as questões da natureza que estão lá, mas ele também é um território de políticas, onde as relações de poder acontecem, onde existem diferentes instituições com mais ou menos poder, onde existem diversas instituições que atuam naquele lugar, naquele território, e que existe uma história. Cada lugar tem a sua história. Será que a gente tem olhado para ela para começar a discutir territorialização? Será que aquele bairro, quando a gente vai discutir uma territorialização de equipes de saúde da família, num planejamento de um centro de saúde, isso é o ponto de partida para a gente fazer o planejamento, a história daquele lugar? Essa é uma questão importante. Por quê? Porque as pessoas que são os usuários dos serviços de saúde, elas vão ter percepções e sentidos e significados distintos para aquele território. Então, o que é o território para o profissional de saúde, há sempre um estranhamento em relação ao que é o território para o usuário. E quando a gente fala de construção de processos territoriais, se a gente não escuta o que o usuário tem a dizer em relação à perspectiva que ele tem do território, a gente parece que vai ficar falando sozinho. E o que a gente tende a fazer é construir mapas para a nossa solução de adstringir clientela, de fazer a descrição de clientelas e não dialogar de fato com as necessidades dos determinantes e daquilo que é de fato importante para aquela comunidade. Então, essa questão das percepções e significados dos sujeitos que vivem naquele lugar é fundamental. É por isso que eu estou falando do Zoom, que eu acho que é essa a dimensão que a gente gostaria de tratar, do micro, porque ele informa o macro. É nele também que atua, no corpo do sujeito, os fatores de risco que o Celso está falando. Então, a gente tem que combinar esse olhar macro com aquilo que é micro. Então, trazendo essa contribuição da questão mais micro. A questão do fomento da participação social. Por quê? Porque se a gente não cria espaços de escuta coletiva, que isso saia daquela Dona Maria, do seu João, ou daquele jovem que usa um determinado equipamento que vem pouco na unidade básica, a gente não consegue encontrar o que é comum naquela comunidade. A gente fica sempre trabalhando com sujeitos, que é fundamental, mas ele não basta, porque a gente tem que olhar para a questão do coletivo. E como é que a gente faz isso? Por meio de espaços coletivos de participação. E são múltiplos, desde a fila na unidade, da recepção, que a gente cria uma roda de conversa na sala de espera, dentro dos grupos que a gente oferta, como grupos de gestantes, sei lá eu, mas também dos espaços colegiados que já estão burocratizados muitas vezes e que não têm tido espaço para discutir, por exemplo, nos colegiados de gestão, os processos de territorialização. Em geral, a gente faz isso sozinho. Em geral, somos nós, gestores, que trabalhamos com a questão da territorialização e a descrição de clientela. A questão da participação nesse sentido, ele é fundamental, senão a gente faz a coisa descolada do que é a necessidade de fato. E, enfim, isso tudo acaba resultando de que esses atores locais, usuários, acabam de fato se tornando sujeitos políticos, que é o nosso investimento. Então, eu trouxe um conceito síntese, que é o Rogério Reisbach, que é um geógrafo lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha com essas questões complexas, nessa perspectiva da complexidade, que me parece bem oportuno aqui para a gente discutir. Então, ele trata o território como sempre heterogêneo. E essa heterogeneidade está ligada aos significados para cada sujeito que está lá construindo seu território, porque cada um tem a sua perspectiva. E essa tem uma dimensão material, como a gente está falando, da questão natural, mas também das construções de relações de poder, na base de produção, a questão econômica, as dimensões simbólicas, né, uma perspectiva antropológica, subjetiva, também porque as pessoas produzem suas subjetividades em relação, e isso se dá nos lugares, nos territórios, e também numa perspectiva das relações sociais, ou seja, é uma multiplicidade de dimensões que conversam para formar um conceito bastante complexo de território.
O que é mais importante é sempre considerá-lo como um processo dinâmico que é ininterrupto de construção, desconstrução e reconstrução de novos sentidos, novos significados. Essa produção permanente de territórios, ela está sendo feita por cada um de nós. Eu mesmo não conhecia aqui. E eu construí um novo território aqui. Quando eu pego a estrada, erro, viro, volto errado, aprendo. Essa cartografia, que não é a do mapa, que é eu fazendo o meu trajeto para chegar aqui, é uma nova forma de me territorializar neste ambiente, região metropolitana de Campinas. Isso é novo para mim, me mudou. Então, essa é uma nova visão que eu tenho da região. Eu não tinha ideia que tinha uma série de paisagens mais montanhosas para cá, e é tão próxima de Campinas, que é um planaltão. Então, eu vivo o território, eu simbolizo, eu guardo na memória, eu atribuo significados, e é disso que a gente está falando. A ideia do espaço usado, quer dizer, aquilo que a gente experiencia, o valor da experiência, é o território sendo construído, é o lugar da diversidade, é onde a pluralidade é possível. Por quê? Porque é onde aparecem as diferenças de visões, diferenças de percepções, as singularidades, eu diferente do outro, mas como é que a gente pode construir algo comum nessa heterogeneidade? Eu acho que esse é o desafio para nós, sabendo que cada um tem visões muitas vezes distintas, como é que a gente constrói algo comum, como é que a gente faz para, de alguma forma, encontrar saídas possíveis para enfrentamento das questões de saúde nos territórios. E essa resposta a gente vai tentar construir, mas o que é fato, que não dá para escapar, é que a gente precisa colocar pessoas em diálogo. A gente precisa colocar as pessoas em roda, a gente precisa conversar, a gente precisa colocar a questão. Qual é a questão sanitária que a gente precisa enfrentar? Como é que isso atua no território? O que o território tem a ver com isso? Essa pergunta de vai e vem, sempre junto, é a possibilidade que a gente tem de encontrar algo comum na diversidade e na heterogeneidade. Milton Santos traz uma perspectiva conceitual que me parece super oportuna para cá. São dois conceitos importantes, de verticalidade e horizontalidade, de fixos e fluxos. Isso está colocado no livro dele, A Natureza do Espaço, e que ele toma as verticalidades como os pontos. Celso falou dos pontos. É isso que o Milton Santos chama de verticalidade. Aquilo que é a instituição, são os equipamentos, é aquilo que influencia determinadas normas. Nós, da saúde, cheio de normas, a educação, equipamento, escola, sempre cheio de regras, cheio de normas. Essa normatividade é dada pela verticalidade que incide nos territórios. Mas existe uma outra dimensão que combina, que cruza, que são as horizontalidades, que são as pessoas agindo, circulando, são os lugares vizinhos, aquilo que borra aquelas fronteiras do mapa. Então é onde aquela divisão que a gente faz no centro de saúde, que não dá certo, porque a família ficou dividida, ficou o mesmo problema com aquela divisão que uma equipe atua de um jeito, mas a família não gosta daquele médico, quer mudar para o outro, mas não pode, porque a gente tem que dividir por rua e vira um problema. Se a gente faz esses territórios fechados nos mapas que são construídos por nós mesmos, a gente deixa de fazer aquilo que é essencial, que é mostrar como é que as pessoas fazem para de fato, se incluir nesse processo de territorialização. Então, acho que a gente tem que, de fato, dar valor para essas horizontalidades. É aquela reclamação que chega na nossa porta, dos usuários. E um outro conceito de fixos e fluxos, que são aquelas questões imóveis, os equipamentos, enfim. E os fluxos, que são, de fato, aquilo que circula, né? Eles combinados caracterizam o modo de vida de cada formação social. Os fixos e os fluxos influem-se mutuamente. E é dessa ideia de fixos e fluxos que emerge a ideia de rede, né? Por quê? Porque se a gente olhar para aquela foto, a gente vai ver uma malha atrelada em rede. Essa é a cartografia dos territórios que a gente atua. E o que a gente pode olhar quando a gente olha? Isso aqui é uma estação de ônibus, terminal de ônibus lá no centro de Campinas. Os territórios
de vida dos grupos sociais, quer dizer, onde vivem as pessoas que a gente trata, que a gente cuida, que a gente interage nos nossos lugares de produção de cuidado em saúde. Como que vivem, né? Quais são as suas práticas cotidianas? Para onde elas vão? Como elas voltam? Quais são as trajetórias, os percursos, os fluxos diários? Porque isso incide na saúde, gente. Não é pequeno. Ao contrário, se a gente começar a olhar para o modo de vida, de fato, das pessoas, a gente vai poder combinar com esse olhar mais epidemiológico. A gente olha para o sujeito e olha para as comunidades com essa perspectiva de como elas vivem, as interações entre pessoas e instituições. Isso é facilitado, é dificultado? Como é que elas chegam no sistema de saúde? Porque a gente sabe que muita gente não chega pela porta de entrada que a gente organizou, que é a atenção básica. Se elas não chegam pela atenção básica, por onde elas chegam? Quem chega na atenção básica, por que chega? As malhas e as redes microgeográficas. Quais são as outras redes que conversam com o sistema de saúde, com aquela unidade, com aquele equipamento? E essa dinâmica toda sendo o que interessa quando a gente fala de territorialização. São todos os problemas da vida e da saúde das pessoas naquele lugar. Então, tudo isso a gente pode olhar quando a gente faz um processo de territorialização. E por isso que esse território ele não está dado a priori. Ele pode ser um mapa sem vida, mas ele pode ser um mapa vivo. E a gente está apostando exatamente nessa perspectiva dessa tessitura cotidiana do território. São as redes que se dão de relações nos espaços territoriais. E a promoção da saúde, ela vai se dar exatamente nessa complexa rede de relações que se dá entre pessoas, entre grupos, entre interesses diferentes, entre instituições diferentes, entre setores diferentes. O Capra já disse que onde há vida, há rede, porque a gente está falando de relações intersubjetivas. Portanto, é nessa produção cotidiana de encontros de diversas naturezas para resolver problemas, para cuidar, para fazer gestão, que se dá as redes sociais. E se pensar no Castells, que já trouxe a questão das redes globais por meio da informática, a gente tem hoje uma dimensão muito ampla do que significa rede social. Mas para fazer uma síntese, de fato, a gente pode resumir como arranjos organizacionais. E isso a gente conhece super bem na saúde, né? Porque a gente sabe exatamente como a gente faz as nossas hierarquias, como a gente distribui nos pontos do mapa os nossos equipamentos sanitários. Mas o que interessa para as redes é a gente olhar também para essas redes de relacionamento pessoais, né? Como é que as organizações estão atuando em rede? Quais são as relações de poder que estão implicando redes que se superpõem umas às outras? Estado sobre município, federação sobre município, o Estado no meio, que relações se estabelecem, que rede é essa quando a gente fala do sistema sanitário? Rede cegonha, rede RAPS, rede de atenção psicossocial. Como é que se dá as relações interfederativas? Tudo isso é atuação em rede, tudo isso diz respeito a como a gente constrói territórios, como é que a gente faz os gestores também criando seus próprios modelos territoriais, para poder compreender o processo de saúde e doença, como a gente vê que a epidemiologia informa muito. Então, a gente precisa dos estatísticos, a gente precisa dos geógrafos que façam os mapas para a gente trazer para as nossas relações cotidianas essa visão cartográfica. Isso é uma questão. A outra, somos nós fazendo as nossas trajetórias cartográficas. Então, uma coisa não impede nem desimplica a outra, ao contrário, a gente faz as coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente escolhe fazer uma. Isso todo mundo conhece, né? Esse é o jeito tradicional que a gente olha para o sistema de saúde. A gente tentou colocar isso em círculo. O Gênio Vilaça fez uma aplicação de redes que circula, não é mais pirâmide. Mas eu acho que as nossas lógicas, vamos ver a próxima, continuam sendo piramidais. Esses organogramas nos mostram exatamente como a gente pensa ainda. Então, a gente faz planejamento de saúde com uma estrutura muito piramidal, mesmo pensando que a atenção básica ela é porta de entrada, ela é o que faz
o ponto de partida para circular nas redes, mas quando a gente organiza o sistema suplementar, o sistema de saúde pública, o SUS, a gente reproduz a lógica piramidal. O próximo. Esse é um mapa dos pontos de centro de saúde de Campinas. A gente continua trabalhando com as descrições desse jeito. Só que quando a gente vai focando, a gente vai vendo as relações que se dão nesses lugares. E é isso que eu acho que importa a gente fugir. Não ficar preso a isso. A gente tem que partir disso. Precisamos desse tipo de olhar, mas ele não basta. E aí, olha, a gente falando de regionalização, vocês trouxeram aqui várias regiões, as regiões de saúde ainda seguem essa lógica piramidal, parte de baixo, as referências são flechas que vão e voltam, mas se a gente olhar o sujeito, o usuário, o serviço de saúde, várias pesquisas já mostram isso. Tem o professor o Merri, a Laura Feuerker, o Luiz Cecílio da Unifesp, eles têm feito pesquisas, que a gente está fazendo lá no Unicamp também, com o Gastão, de uso de serviços de saúde, funcionamento dinâmica dos serviços de saúde, como é que os usuários transitam nas redes. E o que a gente faz? A gente pega um usuário que tem um evento traçador, que interessa para a pesquisa, e a gente começa a caminhar com esse usuário na rede. A gente faz o percurso de baixo para cima e vai com ele por onde ele for. Se ele começar de cima para baixo, é isso que interessa, porque a gente não está conseguindo, não está conseguindo porque as pessoas não usam os serviços de saúde do jeito que a gente pensou, nos nossos gabinetes. E como elas usam? A gente precisa entender, porque do mesmo jeito que elas usam o serviço de saúde para resolver os próprios problemas, a gente precisa também, de alguma forma, ofertar questões, equipamentos, que resolvam os problemas das pessoas. Senão a gente fica trabalhando para nós mesmos, burocraticamente e desvinculado da realidade. Outra forma organizacional, que a gente pensa que está fazendo rede, mas a gente reproduz a lógica piramidal. Vamos lá. Essa é uma outra tentativa de complexificar, que me parece bastante potente. Coloca a população na base, não põe em cima, mas devia. Mas está aqui, tudo bem, a população está aqui. Desse lado tem os sistemas de apoio, os sistemas logísticos, as redes cruzando os vários sistemas de apoio e de logística. A gente está tentando construir rede, mas ela ainda é vertical e horizontal. Ela não é cheia de curvas, como é a vida real. Então a gente tem que pensar como a gente, de fato, constrói isso para ir cada vez complexificando mais. Isso aqui é uma parte, resolve parte do problema, pelo menos há pontos de cruzamento. Mas ela não é a solução, porque a solução, na verdade, é a gente criar nos espaços de produção de saúde, centro de saúde, centro de especialidade, nos nossos planejamentos de gestão da cidade, como as pessoas transitam nos equipamentos de saúde. Como a gente ajuda a facilitar o acesso de acordo com a necessidade de cada usuário. E isso não se dá de forma assim, paralela e coordenada. Isso se dá cheio de idas e vindas para cá e para lá. Então a gente precisa entender isso para poder planejar melhor. Essa é uma tentativa que coloca a gente diante daquele desafio. Essa é uma lógica formal de redes que a gente faz na saúde, e aquele é uma lógica informal ou aberta, que, de fato, vai ao encontro do que as pessoas fazem quando elas usam sistemas de saúde. Esse é um exemplo de uma pesquisa na área de psicologia, mas é só para vocês terem ideia do gráfico, que a gente tem que tentar sair disso, construir aquilo. E como a gente faz isso? Quando a gente faz, por exemplo, no processo de territorialização, identificação de lideranças comunitárias. A gente vai mapeando e vai construindo aquilo lá. Quanto mais próxima dessa lógica complexa, mais chance de acertar a gente vai ter no nosso planejamento, na nossa gestão. Os homens, por quê? Porque as pessoas participam dessa construção dos seus modos de ser no mundo, de produzir sua saúde. E elas sempre fazem isso estabelecendo relações, tecendo redes, construindo territórios e constituindo-se como sujeitos. Então, na medida que elas fazem as suas próprias perspectivas territoriais, elas também estão se produzindo como pessoas, como sujeitos autônomos. Então, é essa a nossa aposta. Túlio Franco, uma referência importante para quem quer estudar território e redes. Ele é um professor da UFRJ também.
tem produzido bastante nessa área de redes micro territoriais, e ele traz a ideia de que nos serviços de saúde atuam múltiplas redes, operando sempre em conexões entre si, de diversos sentidos e direções. Nunca é aquela flecha de cima para baixo, como a gente pensa a referência e a contra-referência. Ela é muito mais complexa, construindo linhas de produção de cuidado. E essas linhas, elas são cheias de curvas. E que isso por quê? Porque todo o processo de trabalho em saúde opera em rede. Então, se o usuário faz a própria rede com curvas, o nosso processo de trabalho em saúde também precisa dialogar, porque ele se dá assim. A gente pega o telefone e fala, posso te mandar um usuário? Ele não vai pela via que está lá no fluxo, que é pegar um papel e levar. Você atua quando você pega o telefone ou manda um e-mail ou resolve um problema e cruza, faz outra linha, faz outra curva para poder resolver um problema. Então a gente faz isso do dia a dia. É essa aposta no fazer em rede. Se a gente olha as redes dessa forma, a gente pode buscar soluções coletivas, buscando fazer rodas, incluindo os usuários, para que ela seja de fato eficaz e responda às necessidades locais. Partindo dessas condições dadas, não adianta a gente imaginar que, mas se eu tivesse um hospital de médio porte, mas se eu tivesse uma sala tal, se eu tivesse... Não, é o que temos. Porque não adianta a gente esperar por aquilo que a gente não tem, a gente faz porque a gente está fazendo. A questão é reconhecer o que vocês já fazem, entrar nisso que vocês já fazem e potencializar. Também ativar novas redes, se elas não existem. Mas é olhar para o que vocês estão fazendo como um processo de ação em redes. Vocês estão construindo territórios na medida em que vocês buscam resolver problemas localizados, que tem um ponto, como o Celso falou. Não tinha pensado nessa coisa do ponto. O ponto é importante, é onde a coisa se dá. Então, é no corpo, mas é naquele sujeito, naquela família, naquela rua, naquela comunidade, naquele território. É esse olhar, do micro para o macro, que é importante também. Vamos lá. Então, nisso que eu acabei de falar, a gente pode inaugurar e formalizar novas redes, mas a gente também pode identificar, reconhecer, tomar parte e potencializar as redes existentes. Qual é o risco da gente inaugurar novas redes? A gente acabar burocratizando, de congelar aquilo que existe, as pessoas fazendo redes. Então, na medida que a gente coloca num gráfico, põe flecha daqui para cá, de lá para cá, a gente congelou. Então, a gente tem que fugir desses congelamentos que nos amarram. E sempre olhar que o fazer e desfazer-se em rede, ele é permanente. A gente resolve problemas. É para isso que servem as redes, por aquela ação substantiva que ela tem. Ela serve para resolver. Resolveu, ela se desfaz e a gente vai construir outra. A gente vai fazer nova rede. Por quê? Porque ela precisa permanentemente se reconstruir para, de fato, ir ao encontro das necessidades locais. Esse é o processo que a gente chama de cartografar os próprios territórios. A gente está sempre olhando para ele. Não é porque a gente fez um mapa que ele serve para sempre. A gente tem que estar olhando cada vez mais para aquelas necessidades de reconstrução daquele mapa. E o que a gente faz pouco é olhar para aquilo que a gente já fez. A gente toma aquilo como verdade e esquece o resto. Esses são os territórios. A gente tem que olhar para isso, para essa vida fora do CS. Para aquela paisagem lá bonita e tal, mas se a gente for dando zoom, a gente vai chegar nisso, ó. Produção coletiva, roda, a gente não tem como escapar. A gente quer fazer um processo participativo, a gente tem que colocar as pessoas juntas, pessoas diferentes, instituições diferentes. A gente só pode construir o comum se a gente colocar lado a lado, em diálogo, aquilo que implica numa busca de solução. São pessoas comprometidas, que podem se dispor a estar juntas para poder buscar soluções para os problemas locais. Vamos lá. A territorialização, então, entra como uma ferramenta super importante. Ali é um exemplo desse mapeamento de lideranças locais que a gente fez lá em Santos. Mas a gente pode olhar para essa ferramenta como um processo de planejamento participativo. É a gente desenhar os próprios mapas, sair daquele formal, usar, precisamos cada vez mais
de pessoas que saibam fazer bons mapas, tem softwares livres, a gente tem que usar isso. Mas também saber que a gente está investindo na articulação de saberes e práticas. Quando a gente coloca as pessoas para conversar e dialogarem, a gente vai chegar numa troca que produz novos sentidos para esse processo de territorialização. A gente precisa reconstruir as histórias. Olhar para essa dinâmica significa a gente também partir dessa história e ativar essas redes sociais, sempre em processo de discussão coletiva. Essa atitude cartográfica, a gente sempre se perguntar, vamos ver o que está acontecendo? Essa é a Virginia Castrup, uma professora da psicologia. Ela sempre coloca essa perspectiva do cartógrafo como aquele que faz essa questão. E o que está acontecendo é sempre diferente. A gente precisa olhar para isso, porque a saúde também muda, e aí os riscos também. Então a gente precisa olhar, vamos ver o que está acontecendo com as doenças crônicas, vamos ver o que está acontecendo com a dengue, vamos ver o que está acontecendo, e aí se colocar em conjunto para fazer uma nova cartografia daquele território. E alguns exemplos que ajudam como recurso mesmo, construção de mapas falantes, os biomapas, os mapas de consciência, mapas de realidade, é colocar as pessoas para fazer mapas, elas desenharem seus próprios mapas. Ali é um exemplo de uma foto que foi feita lá em Fortaleza. O último é alguns recadinhos. Isso aqui foi colhido de um EAD daquele programa Academia da Saúde. Vocês trabalham com isso, né? Então, o EAD, vocês fizeram esse EAD? Alguém aqui fez o EAD? É um curso bem bacana, que trata bem complexo, interessante, da área de promoção da saúde, dado pela vigilância. E ele coloca no final, quando discute a questão do território, esses recados para quem quer trabalhar com o processo de territorialização, que eu acho interessante. Então, acho que uma primeira questão é sempre reconstruir a história. As pessoas precisam dizer o que elas pensam sobre aquele lugar, né? A outra é sempre aproveitar as situações de aprendizagens conjuntas. Então, saber que os encontros, eles são sempre produtores de novas perspectivas. Então, a gente ter uma atitude de aprendizado. Saber que o outro, é só ele que pode dizer quem ele é. Não é porque ele é o usuário padrão que ele é padrão. Ele é o senhor, a senhora. Ele tem identidade, ele precisa ser olhado na sua singularidade. Dê sempre o melhor de si para a gente poder produzir melhor saúde. Sempre se surpreender, porque os resultados do planejamento nunca se dão, a gente sempre erra, e esse resultado ele pode ser olhado como uma surpresa positiva, que escapou e que a gente pode aprender com isso. Sempre se incluir nos processos de verdade, quer dizer, está lá para aprender, diminuir um pouco as distâncias dos técnicos e dos usuários, a gente se igualar na horizontalidade para poder aprender com o outro, e comunicar aquilo que a gente faz muito pouco. A gente faz muita coisa, a gente fala pouco do que a gente faz. Então a gente tem que aprender também a comunicar para as comunidades o que a gente tem feito, como resultado dos processos que a gente faz de territorialização. É isso, gente, eu queria super agradecer. Obrigada, desculpa o tempo.